Você já percebeu como todos falam sobre disciplina, mas quase ninguém vive o que prega? Vivemos em uma era em que a palavra disciplina virou moda, impressa em camisetas, em legendas motivacionais e em vídeos que prometem mudar sua vida em uma semana. Mas a verdade é que ninguém quer pagar o preço real que ela cobra. Disciplina não é sobre acordar às 5 da manhã e postar isso nas redes sociais. Não é sobre ter uma rotina perfeita ou seguir um cronograma bonito. Disciplina é sobre fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a sua mente grita para parar. É sobre calar o impulso e agir com razão. É sobre escolher o caminho que quase ninguém tem coragem de seguir. A verdade que ninguém quer ouvir é que a disciplina não é inspiradora, é dolorosa. Ela vai te fazer duvidar de si mesmo, sentir raiva e querer desistir inúmeras vezes, porque a disciplina destrói tudo o que é confortável em você. E o conforto é o vício mais silencioso da era moderna. Ser disciplinado não é ter força o tempo todo. É ter clareza o suficiente para seguir mesmo quando a força desaparece. É olhar para o espelho e admitir: eu não quero fazer isso hoje, e ainda assim fazer. O estoicismo ensina que não controlamos o que sentimos, mas controlamos o que fazemos com o que sentimos. E é justamente aí que mora a disciplina. Na escolha racional diante do caos emocional. O mundo te oferece distrações, atalhos, recompensas instantâneas. Mas cada vez que você cede, perde um pedaço da sua liberdade. A disciplina, no fundo, é liberdade. Liberdade de não ser escravo dos impulsos, das vontades e das desculpas. Mas ela começa onde o prazer acaba. E é por isso que quase ninguém chega até lá. Por isso, antes de continuar este vídeo, faça uma escolha. Você quer apenas entender a disciplina? Ou quer vivê-la de verdade? Porque o que vem a seguir não é confortável, mas é o que pode te libertar. Se você acredita que é hora de dominar a si mesmo e não mais ser dominado, inscreva-se agora no canal, deixe o like neste vídeo e fique comigo até o final. Porque só quem permanecer até o fim vai entender o que realmente é a disciplina. Continuemos. A maioria das pessoas quer os resultados da disciplina, mas não a solidão que vem com ela. Querem o corpo forte, mas não o treino nos dias em que o corpo pesa. Querem a mente calma, mas não o silêncio das horas sem distração. Querem a liberdade, mas não a dor de dizer não para o que é fácil. A disciplina, diferente do que muitos pensam, não te recompensa de imediato. Ela primeiro te rouba o conforto, a distração, a sensação de pertencimento. Porque quando você começa a se disciplinar, você inevitavelmente se afasta. Afasta-se de pessoas que vivem no piloto automático. Afasta-se de conversas vazias. Afasta-se de tudo que te mantém preso à mediocridade. E é nesse momento que o mundo te chama de radical. Mas o que eles chamam de radical, o estoico chama de coerência. Pois enquanto a maioria corre atrás de prazer, o disciplinado busca paz. Enquanto muitos vivem de impulsos, o disciplinado vive de propósito. A disciplina é o caminho mais solitário porque é o caminho da consciência. Ela te obriga a enxergar o que realmente te limita, a perceber que a procrastinação é apenas medo disfarçado, que o não tenho tempo é apenas falta de prioridade, e que o não consigo é só a voz da mente tentando te manter onde é seguro. Mas não há crescimento na segurança. Não há evolução na zona de conforto. Cada ato disciplinado é uma pequena rebelião contra o teu próprio eu preguiçoso. E é isso que poucos suportam. A guerra interna entre quem você é e quem você sabe que poderia ser. Por isso, a disciplina machuca, mas é uma dor que purifica. É o tipo de dor que separa o comum do extraordinário. A dor que constrói caráter. A dor que te ensina a dominar o que o resto do mundo serve. E quando você começa a entender esse preço invisível, você percebe que a disciplina não é sobre vencer os outros, é sobre vencer a si mesmo, todos os dias, em silêncio. A disciplina não é uma linha reta, ela é uma batalha silenciosa que se trava dentro de você todos os dias, entre o que você quer agora e o que você realmente precisa. É acordar e enfrentar o próprio desânimo, o cansaço, o tédio. É lutar contra a mente que sempre busca um motivo para adiar, uma justificativa bonita para desistir. Ninguém te conta que o inimigo mais difícil da disciplina não é a preguiça, é a dúvida. Aquela voz que diz: hoje não vai fazer diferença, um dia de descanso não vai te atrasar, ou você merece uma pausa. E é assim, devagar,
que o homem indisciplinado se transforma em prisioneiro do seu próprio conforto. A disciplina exige que você traia o seu eu preguiçoso, que você o encare sem piedade e diga: eu sei o que está tentando fazer. Porque a mente indisciplinada é habilidosa em criar desculpas. Ela te convence a deixar para amanhã, e amanhã se transforma em um ciclo interminável de arrependimento. O estoico não se deixa dominar por essa voz. Ele a ouve, mas não a segue. Ele sente o cansaço, mas não o adora. Ele entende que a vontade vem e vai, mas a ação é o que constrói o destino. E é isso que diferencia o comum do extraordinário. O comum age quando quer, o extraordinário age porque deve. A disciplina é o que separa os que sonham dos que realizam, os que falam dos que fazem, os que vivem de intenções dos que vivem de propósito. E essa diferença, embora pequena, muda o rumo de toda uma vida. Cada dia que você vence essa batalha invisível, você se aproxima de uma versão sua que poucos conhecerão. Uma versão silenciosa, firme, serena, aquela que não precisa provar nada a ninguém, porque já provou tudo a si mesma. Disciplina não é sobre intensidade, é sobre constância. E é exatamente isso que destrói a maioria das pessoas. Elas acreditam que precisam de força sobre-humana, mas o que realmente precisam é de persistência silenciosa. Ser disciplinado é fazer algo simples, todos os dias, mesmo quando o mundo não percebe, mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando você mesmo duvida que aquilo ainda faça sentido. É continuar mesmo sem motivação, porque a motivação é volátil, mas a constância é o que molda o caráter. O estoicismo nos lembra que o controle verdadeiro não está no resultado, mas no esforço diário. A constância é o que mantém a chama acesa quando o entusiasmo se apaga. É o que transforma o comum em excelência. Mas há um fardo nisso, o fardo de repetir, de insistir, de ser fiel à rotina enquanto todos buscam novidade e distração. É um peso que poucos carregam, porque exige maturidade emocional e uma fé racional no processo. Você vai se cansar, vai se frustrar, vai sentir que está andando em círculos, mas é justamente nesses dias que a disciplina prova quem você é, porque constância não é caminhar rápido, é não parar. E cada passo dado em silêncio constrói uma força que ninguém pode ver, mas que um dia será impossível ignorar. A disciplina, quando se torna parte de quem você é, já não depende de vontade. Ela se transforma em natureza. E é nesse ponto que a mente se liberta, quando o que antes era esforço se torna identidade. Ser constante é ser paciente com o tempo e implacável consigo mesmo. É aceitar que o progresso real não é visível no espelho, mas dentro da mente que não desiste. A disciplina é silenciosa. Ela não se alimenta de aplausos nem de reconhecimento. Enquanto o mundo grita por atenção, o disciplinado se cala. Ele entende que a constância verdadeira não precisa de testemunhas, porque o valor do que ele faz não está em ser visto, mas em se tornar alguém que consegue agir mesmo quando ninguém observa. Vivemos em tempos em que tudo precisa ser exibido. Cada treino, cada leitura, cada pequena vitória. Mas o estoico sabe que o verdadeiro progresso é interno, e que o silêncio é o terreno fértil onde a força cresce. A disciplina é discreta porque não busca provar, busca ser. E é justamente por isso que muitos a abandonam. Porque o silêncio da disciplina é desconfortável. Ele te faz perceber o quanto você dependia da validação dos outros. Te mostra o vazio que existia por trás da sua motivação. E quando o barulho externo desaparece, só resta você e a verdade sobre quem você é. É fácil ser disciplinado quando há espectadores. Difícil é continuar quando o palco está vazio, quando o mundo esquece de você e tudo o que te resta é o propósito que te trouxe até aqui. É nesse momento que a disciplina se transforma em fé. Fé racional, sólida, que não precisa sentir para continuar acreditando. O homem disciplinado não busca resultados imediatos, busca consistência inabalável. Ele age como quem planta uma semente em solo seco, sabendo que o tempo é o maior aliado de quem não desiste. Ele entende que o silêncio não é ausência, é maturação. Que enquanto o mundo se distrai, ele se fortalece. E quando finalmente o resultado chega, ele não se surpreende, porque ele nunca duvidou. A disciplina o transformou em alguém que não espera milagres, mas constrói o inevitável todos os dias em silêncio.
A disciplina exige algo que poucos suportam: responsabilidade total. Não há mais culpados, não há desculpas. Quando você escolhe a disciplina, você escolhe carregar o próprio peso, sem terceirizar a culpa, sem justificar o fracasso. A maioria das pessoas foge desse fardo. Elas preferem culpar o tempo, o trabalho, a falta de sorte. Mas o estoico sabe que o controle está na resposta, não nas circunstâncias. E é justamente por isso que a disciplina é tão rara, porque ela te obriga a encarar o reflexo da verdade. Você é o único responsável pela própria vida. Carregar a si mesmo é cansativo, exige maturidade emocional, paciência e humildade, porque o caminho da disciplina é cheio de dias cinzentos, dias em que o progresso parece invisível, em que o esforço não traz recompensa imediata. Mas é nesses dias que a alma se fortalece em silêncio. A disciplina não te oferece garantias, ela te oferece direção. E essa direção é o que impede que você se perca nas ilusões que o mundo oferece. Recompensas fáceis, prazeres rápidos, aprovação vazia. O disciplinado caminha firme, mesmo quando ninguém o acompanha. Ele entende que o progresso não precisa de testemunhas, precisa apenas de propósito. Ser disciplinado é aprender a ser o próprio suporte. É caminhar mesmo com a mente cansada e o corpo pesado. É cair e levantar, não porque alguém mandou, mas porque você decidiu que não vai mais negociar com a própria fraqueza. O verdadeiro poder nasce quando você percebe que ninguém virá te salvar. E que essa é a melhor notícia que poderia ouvir. Porque a partir desse momento, tudo depende apenas da sua decisão de continuar. O fardo de carregar a si mesmo é o preço da liberdade. E quem o aceita, descobre que não há peso maior, nem vitória mais nobre, do que dominar o próprio destino. Chega um ponto em que a disciplina deixa de ser esforço e se transforma em quem você é. Não é mais uma obrigação, é uma extensão natural da sua essência. O que antes exigia força de vontade, agora é simplesmente parte do seu ser. Isso não acontece da noite para o dia. A transformação é lenta, silenciosa, quase imperceptível. Você começa forçando a mente, resistindo às tentações, luta contra os impulsos e, pouco a pouco, percebe algo mudar. A resistência se torna hábito. O hábito se torna rotina. E a rotina, identidade. O estoico sabe que o homem disciplinado não nasce pronto. Ele é forjado. Forjado pelo atrito, pelo incômodo, pela repetição diária das pequenas vitórias. Cada escolha racional diante do caos emocional é um golpe na forja da alma. E é assim que o caráter se molda. Não em dias gloriosos, mas nos momentos em que ninguém está olhando. Quando a disciplina se torna identidade, a vida deixa de ser uma sequência de lutas internas. Você age não porque precisa provar algo, mas porque já compreendeu o valor da ordem sobre o caos. O corpo obedece, a mente entende e o espírito silencia. Há uma serenidade nisso. Uma paz que vem de não precisar mais decidir entre fazer ou não. Você simplesmente faz. Mas essa transformação tem um preço. Você não será mais compreendido. O mundo te chamará de frio, de obcecado, de distante, porque poucos entendem que o verdadeiro domínio de si é o maior ato de amor que alguém pode praticar. O disciplinado não é rígido, ele é livre. Porque não vive à mercê de desejos voláteis. Ele domina o tempo, o corpo e a mente, não para controlar o mundo, mas para governar a si mesmo. E quando a disciplina se torna parte do seu DNA, você não busca mais motivação. Você busca silêncio, constância e propósito. Pois entende que a verdadeira grandeza não está em vencer uma vez, mas em continuar vencendo, todos os dias, sem precisar que ninguém veja. A disciplina cobra um preço alto, e um deles é a solidão. Porque quando você escolhe o caminho difícil, inevitavelmente se distancia daqueles que escolhem o fácil. Você começa a perceber que as conversas mudam, os interesses se separam e o silêncio passa a ser sua companhia mais frequente. Mas não é uma solidão triste, é uma solidão consciente. É o espaço onde você aprende a se ouvir de verdade, onde descobre o que realmente importa, onde entende que nem todos foram feitos para caminhar com você. O disciplinado não rejeita o mundo, ele apenas não se deixa perder por ele. O estoico aprende a caminhar em meio à ausência, a enxergar a força que existe em seguir sozinho. Porque enquanto muitos buscam companhia para suportar o vazio, ele busca o vazio para entender a si mesmo.
Há uma paz rara nesse tipo de solidão. Uma paz que nasce do domínio sobre o próprio ruído interno. Quando a disciplina se torna sua base, você já não precisa de motivação externa. Não precisa que te digam o que fazer, porque você já sabe o que deve ser feito. A solidão se transforma em foco e o silêncio em clareza. Você passa a enxergar o que realmente é essencial e descarta o que apenas consome sua energia vital. Mas essa separação dói. Dói perceber que muitos que estavam ao seu redor nunca entenderão o motivo da sua escolha. Dói perceber que a jornada da disciplina é, acima de tudo, interior. Mas é essa dor que te lapida. Ela transforma o barulho em propósito, o vazio em força e a solidão em liberdade. A disciplina, no fim das contas, não é sobre ser forte o tempo todo. É sobre aprender a permanecer firme quando tudo ao redor desmorona. É sobre continuar, mesmo sem aplausos, sem plateia, sem recompensa imediata. Porque quem é guiado por propósito não precisa de companhia. Precisa apenas de direção. E é nesse silêncio solitário que o homem disciplinado se encontra, não como alguém que perdeu o mundo, mas como alguém que finalmente o compreendeu. A disciplina é um paradoxo. Quanto mais você se restringe, mais livre se torna. À primeira vista parece contraditório, mas quem já viveu essa verdade entende que a liberdade não está em fazer o que quer, e sim em não ser escravo do que deseja. O homem indisciplinado acredita ser livre porque pode escolher o prazer a qualquer momento, mas essa liberdade é uma armadilha sutil. Ele se torna prisioneiro da própria vontade, refém da necessidade de se sentir bem o tempo todo, preso à ansiedade de buscar recompensas imediatas que nunca o satisfazem por completo. O disciplinado, por outro lado, é livre porque domina a si mesmo. Ele sente o impulso, mas não o obedece. Ele reconhece o desejo, mas escolhe a razão. E essa capacidade de escolher conscientemente é o que o separa da multidão que apenas reage. O estoico compreende que o controle não está nas circunstâncias, mas na forma como responde a elas. A disciplina é o instrumento dessa liberdade. Ela organiza o caos, direciona o foco e fortalece a mente. Ela transforma a vida em algo guiado por propósito, não por instinto. Ser livre é poder dizer não às tentações, não às distrações, não às vontades que te desviam do que realmente importa. E dizer sim apenas ao que te constrói. Essa é a verdadeira autonomia, a que nasce do domínio interno. A disciplina te ensina a não depender da aprovação de ninguém, a não precisar de um cenário ideal, a não esperar o momento perfeito. Ela te torna capaz de agir simplesmente porque é o certo. E quando isso acontece, você percebe que a liberdade não é uma conquista externa, mas um estado de espírito. A liberdade que nasce da disciplina é silenciosa, estável e duradoura. Ela não precisa ser exibida, porque é sentida em cada escolha firme, em cada dia vencido contra si mesmo, em cada pequena vitória invisível aos olhos do mundo. O disciplinado não vive como quer, vive como deve, e é exatamente por isso que ele é o único que realmente vive em paz. No fim de tudo, a disciplina revela uma verdade simples, e ao mesmo tempo, dura demais para a maioria aceitar. Ninguém vai te salvar de si mesmo, nem um mestre, nem um livro, nem uma motivação passageira. O único capaz de mudar o rumo da sua vida é aquele que você vê no espelho todos os dias. A disciplina não é um castigo, é um ato de amor próprio em sua forma mais pura. É dizer a si mesmo: eu mereço ser alguém melhor, mesmo que isso custe o meu conforto agora. É uma escolha que poucos têm coragem de fazer, porque exige perder a versão fraca e acomodada de quem fomos um dia. O estoicismo nos lembra que o homem livre é aquele que domina suas paixões e seus medos, e a disciplina é a estrada que leva até lá. Ela te ensina a suportar o desconforto, a abraçar o sacrifício, a viver com propósito mesmo quando o mundo te chama de louco. Ser disciplinado é aceitar que o caminho é longo, que o progresso é lento e que a verdadeira transformação não é visível. Ela acontece em silêncio, no interior da alma. A cada dia que você cumpre o que prometeu a si mesmo, um novo fragmento de força nasce dentro de você, e quando percebe, já não precisa mais lutar contra a vontade, porque a vontade se curvou diante da sua determinação. A verdade que ninguém quer ouvir sobre a disciplina é que ela exige renúncia,
Renúncia do prazer imediato, do reconhecimento fácil, da necessidade de aprovação. Mas essa renúncia é o preço da grandeza. É o que separa quem vive por impulso daquele que vive por virtude. No fim, você entenderá que a disciplina não tira nada de você. Ela apenas remove o que te enfraquece. Ela te liberta das amarras invisíveis da indisciplina, das correntes do depois eu faço e da prisão de viver à mercê das emoções. E quando essa verdade finalmente se torna clara, você não busca mais atalhos, nem precisa de promessas motivacionais. Você apenas age, em silêncio, em paz, em coerência, porque entendeu que a maior vitória da vida é dominar a si mesmo. E é aí que o ciclo se fecha. A disciplina, antes dolorosa, se transforma em virtude. E o homem que um dia lutou contra a própria fraqueza, hoje caminha em serenidade, guiado pela força que ninguém vê, mas que sustenta tudo o que é verdadeiro. Se você chegou até aqui, saiba que faz parte dos poucos que não fogem da verdade. A maioria desiste antes do fim, mas você permaneceu. E permanecer já é um ato de disciplina. A dor que você sente hoje é o preço da liberdade de amanhã. Por isso, continue firme, em silêncio, no seu próprio ritmo. Se esta mensagem te tocou, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque a disciplina pode doer, mas é ela quem molda os fortes.